Pedro era um jovem de espírito curioso, fascinado pelo inexplicável e sempre em busca de aventuras que desafiassem o comum. Morava em uma vila tranquila, onde a rotina era ditada pela ponteiros do relógio e as histórias do passado eram passadas de geração em geração. Na pequena cidadezinha, havia uma casa que todos conheciam, mas que ninguém se atrevia a visitar, a Casa dos Sussurros. Ela se erguia no fim da rua principal, com suas janelas embaçadas e o telhado inclinado, como um guardião sombrio. Desde criança, Pedro ouvia histórias sobre aquela casa. Diziam que, à noite, alguém podia ouvir sussurros vindo das paredes, como se as próprias paredes estivessem guardando segredos. As sombras, afirmavam os mais velhos, não seguiam a lógica do movimento da luz. Muitos acreditavam que a casa era amaldiçoada, que um evento sinistro havia ocorrido ali décadas atrás, e que ela jamais encontraria paz. Para Pedro, essas histórias não eram motivo de medo, mas, sim, de tentação. Ele não conseguia suportar a ideia de morar a poucos metros de um mistério tão profundo sem tentar resolvê-lo. Uma noite, após um dia particularmente entediante, ele decidiu que finalmente desvendaria os segredos da Casa dos Sussurros. Armado com uma lanterna e uma coragem que vinha mais da ignorância do que da bravura, ele se dirigiu à casa sob a luz fraca da lua. A porta rangeu como um antigo vampiro despertando ao ser empurrada, revelando o interior empoeirado. Cada passo que Pedro dava parecia ecoar pela eternidade, como se a casa estivesse viva e registrando sua presença. Os cômodos estavam cobertos de uma camada espessa de poeira, salvo algumas pegadas deixadas por animais noturnos. Pedro começou a se perguntar se as histórias da casa não passavam de exageros até ouvir um sussurro distinto. "Socorro", parecia dizer, carregado pelo vento inexistente daquela noite abafada. Seu coração disparou, e ele se pegou buscando a origem do som. Seguindo o sussurro, Pedro acabou no porão. As escadas de madeira rangiam como se protestassem sua presença indesejada. A lanterna revelou paredes cobertas de antigas inscrições e símbolos que ele nunca tinha visto antes. O ar estava denso, carregado de algo que ele não conseguia definir. Foi então que viu a sombra. Era impossível, mas ela estava ali, diante dele, se movendo por conta própria, tomando formas que brincavam com os limites do racional. Não era uma sombra qualquer, parecia com ele. Assustado mas determinado, Pedro aproximou-se, sua respiração entrecortada pelo terror misturado à curiosidade. Ao tocar a sombra, uma onda de lembranças o invadiu. Imagens de pessoas que ele nunca conhecera, vozes de eras passadas, por último, um evento trágico que parecia se repetir naquela casa indefinidamente. A Casa dos Sussurros era realmente viva, aprisionada em um ciclo de dor e arrependimento. Quando Pedro deu por si, estava fora da casa, o sol nascendo no horizonte. Ele nunca se lembraria de como saíra de lá, apenas dos sussurros que agora faziam parte de sua mente. Pedro nunca mais foi o mesmo. Ele descobriu a verdade, mas os segredos que antes pertenciam à casa agora compartilhavam lugar dentro dele, e a vila inteira percebeu uma mudança no jovem, que se tornará mais calado, como se seus pensamentos estivessem sempre em outro lugar. A Casa dos Sussurros ainda está lá, com suas janelas que seguem vazias. Os sons podem ainda se ouvir à noite, mas Pedro sabe que eles têm uma origem, um propósito, mesmo que ele não consiga mais explicar ou talvez não queira. A casa agora sussurra dentro dele, um enigma de outro tempo, e Pedro, com seu novo olhar distante, passou a ser parte da própria lenda que tentará um dia desvendar.